que a paz de Cristo ela possa alcançar a sua vida e o seu coração aonde você estiver nesta manhã. Eu já quero ser grato a Deus por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele está fazendo e por tudo o que Ele ainda vai fazer. Acima de tudo, eu quero tributar honras e louvores a Deus, que independente daquilo que Ele faça ou deixe de fazer, Ele continua sendo o nosso Deus e Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. E nós estamos nesses dias em uma quarentena severa, mas em todo esse contexto que estamos vivendo, Deus, Ele está fazendo grandes coisas e Ele está falando ao mundo inteiro através dessa pandemia. Deus, Ele está conclamando todas as nações, todos os povos e todas as pessoas a se voltarem mais para Ele, a buscar mais a sua vontade e a se render o seu imenso amor. Deus, Ele está com certeza sim trabalhando nesse período aonde praticamente o mundo inteiro está parado, mas os céus a gente sabe que está aberto e Deus continua trabalhando. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar apenas um versículo da palavra de Deus. É um versículo que soa muito forte aos nossos corações em meio a esse contexto de pânico, de sofrimento, de morte, aonde o mundo inteiro foi desafiado aí de uma maneira súbita por um vírus. Nós sabemos da realidade desse vírus, da gravidade e da sua letalidade, aonde ele tem desafiado todas as nações, praticamente desafiado a medicina inteira, aonde grandes homens têm se rendido diante dele. Mas a grande verdade que eu quero destacar nesta manhã, e a ênfase que eu quero dar, não é com relação ao vírus. A ênfase que eu quero destacar aqui é acerca daquilo que Deus, Ele diz para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, que está nos acompanhando nesta manhã. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, que está acontecendo, o nosso Deus, Ele continua no controle absoluto. Deus, Ele ainda está no governo, Ele não perdeu as rédeas. Deus, Ele está agindo por trás de tudo isso. E Ele está clamando todas as nações a se renderem diante do seu amor. Em Isaías, no capítulo 41, no versículo de número 10, Deus, Ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha destra fiel. Este é o versículo, esta é a porção da palavra de Deus que eu transmito ao seu coração nesta manhã. Essa é a voz que eu e que todos vocês devemos ouvir em meio a esse contexto que estamos vivendo. O nosso coração, ele não pode estar entregue aos noticiários. O nosso coração, ele não pode estar nas mãos da mídia, nas mãos das estatísticas de morte, de sofrimento que está acontecendo. O nosso coração, ele tem que estar nas mãos de Deus. E nesta manhã, Ele nos diz: não temas. É a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Não temas, por mais que o mundo inteiro esteja sendo assolado, por mais que as circunstâncias não sejam as mais positivas que possíveis, mas a voz que você deve ouvir nessa manhã é: não temas. No grego, ela é phobos, da onde deriva a palavra fobia. O que é a fobia?
é um medo exagerado, como uma das características que é gerado pela ansiedade. E em meio a esse contexto que estamos vivendo, as pessoas, elas estão com muito medo. As pessoas têm entregue as suas vidas ao desespero. Mas nesta manhã, Deus, Ele tem preparado tudo isso aqui, essa live, para falar ao seu coração. Não temas. Mas por que eu não devo temer? Porque o próprio Deus, Ele nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa é a palavra da parte de Deus. Essa é a voz que nós devemos ouvir. A voz de Deus que mediante tudo que está acontecendo. E por mais que nós também sejamos sujeitos às mesmas coisas, às mesmas calamidades, mas a certeza é que nós não vamos entregar o nosso coração ao medo, ao pânico, à depressão e nem à ansiedade. Por quê, irmão Regivando? Porque existe um Deus nos mais altos céus que cuida da minha vida e que cuida da sua vida. E por mais que Ele nos permita passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco e Ele nos diz: não temas. É a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Dentro da Bíblia Sagrada existem 3 grandes homens que passaram por um período de quarentena. Em Êxodo capítulo 34, no versículo 28, a Bíblia diz que Deus, Ele chamou Moisés. Deus, Ele levou Moisés para uma quarentena. A Bíblia diz que Moisés, ele se retirou do meio do povo. Ele saiu do meio da congregação e ele foi ao cume do Monte Sinai. Lá a Bíblia diz que ele passou uma quarentena inteira. E nesses últimos dias, uma pergunta, ela tem sido feita em todas as mídias sociais, no meio da cristandade: de que maneira tem sido a nossa quarentena? E a grande verdade e a grande pergunta que é feita para mim nesta manhã e para você, não é como está sendo a nossa quarentena, mas é de que forma nós iremos sair dessa quarentena. De que maneira? Será que vamos sair mais cheios de Deus? Sim, com certeza. Eu creio nisso. Deus, Ele está trabalhando por trás de tudo que está acontecendo. E nós sairemos mais fortes. Nós sairemos mais tementes a Deus. Nós sairemos com desejos latentes em nossos corações de valorizarmos mais os cultos, de valorizarmos mais a presença de Deus em todos os setores da nossa vida. Essa é a pergunta que tem que ser feita nas nossas vidas hoje. De que maneira nós devemos sair dessa quarentena? Moisés, ele passou lá 40 dias e 40 noites. E o que mais me impacta não é como Moisés, ele subiu. É a forma de que ele saiu, a maneira que ele saiu daquela quarentena. A Bíblia diz que ele saiu tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus que quando ele desce para a congregação, todo o povo não conseguia nem mesmo olhar para o semblante de Moisés, porque uma fagulha da glória de Deus estava refletindo no rosto de Moisés. E a Bíblia diz que ele desceu com um decálogo, com os 10 mandamentos, com a lei de Deus que foi transmitida ao povo. Escute, de que maneira nós iremos sair? Que nós possamos sair como Moisés, cheios de Deus, voltados, abraçados para a palavra de Deus, porque tudo o que está acontecendo são apenas prenúncios de muitas coisas que virão, mas até aqui Deus, Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus, Ele passou também por uma quarentena. É óbvio que foi um pouco diferente dessa que nós estamos vivendo, mas Ele passou uma quarentena. A Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu, o levou para aquela quarentena. E lá no meio daquela quarentena, a Bíblia diz que Jesus, Ele derrotou o inimigo de nossas almas. Ele derrotou o diabo. Quando Ele sai daquela quarentena, Ele sai rumo a cumprir o seu ministério com excelência. E Ele cumpriu cabalmente e foi fiel até a morte
e morte de cruz. Jesus saiu para cumprir aquilo que Deus havia ortogado a ele. Que nós possamos sair dessa mesma forma. Lá em Gênesis capítulo 7, outro homem que passou por uma grande quarentena, a qual foi prorrogada por vários e vários dias. A Bíblia diz que Noé, ele contemplou o juízo de Deus, onde Deus ele exterminou toda a humanidade ímpia. E a Bíblia diz que Noé, ele contemplou tudo aquilo. Mas o que me deixa um pouco a refletir é a forma que Noé, ele saiu. Porque quando ele saiu, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha. Ele confeccionou vinho, ele tomou, ele se embriagou. E ali aconteceu uma tragédia. O filho dele o contemplou naquele estado, naquela situação, naquele estado caótico. E através dessa ação, ele amaldiçoou o seu próprio filho. Agora veja, Moisés saiu cheio de Deus. Moisés saiu com a palavra de Deus. Jesus cheio do Espírito Santo. Agora Noé mesmo depois dele ter presenciado tudo aquilo que Deus havia feito, ele sai e ele peca contra Deus. E a pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã é: de que forma, de que maneira eu e você sairemos desta quarentena? Eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que nós sairemos mais cheios do Espírito Santo. Nós sairemos com mais temor latente em os nossos corações. Nós sairemos com o desejo de servir mais a Deus com integridade. Eu tenho certeza que os nossos cultos, eles nunca mais serão o mesmo. Deus, ele vai fazer grandes coisas. Aliás, ele já está fazendo e ele vai continuar fazendo grandes coisas ao findar de tudo isso. Não temas. No Salmo 46, o salmista, ele nos revela algo grandioso da parte de Deus. E ele nos transmite uma segurança através da palavra de Deus. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes sejam abalados no meio dos mares, e ainda que as águas rugem e se perturbem. No versículo 10, Deus diz: aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado entre a terra. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, Paulo disse: que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os servos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se foi Cristo que morreu na cruz, o qual ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, como está escrito: todos os dias somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí Paulo, ele enche os pulmões de ar, com muita fé, com muita certeza e com muita convicção. Ele diz: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu, Paulo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, ele está cuidando de tudo, da sua vida, da sua família. Não temas. Fique com essa palavra.